Abramos, queridos, as nossas Bíblias nos Salmos, Salmo 2. Agradeço a Deus a vida do nosso pastor efetivo, pastor Baltazar, que tem me oportunizado sempre, os quartos domingo, estar aqui com os irmãos, tendo este privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E desta feita, nós estaremos, queridos irmãos, iniciando uma série nos chamados Salmos Messiânicos. O papai já está vindo, não precisa preocupar, ok? Salmo 2. São 12 versículos este salmo, e nós estaremos meditando nele nos próximos minutos do tempo que se segue. Salmos 2, assim nos diz palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Oremos. Pai bendito, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, para agora ouvirmos a Tua palavra, nela meditarmos. Senhor, Tu que revelaste ao Teu servo no passado e o inspiraste a escrever este texto, agora ilumine as nossas mentes e corações para compreendê-la, com a ajuda do Teu Santo Espírito, e, ó Deus, que possamos aplicá-la dia a dia em nosso viver, reconhecendo, ó Deus, que Jesus Cristo é o Filho Rei. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Tradicionalmente, queridos irmãos, se reconhece 16 salmos messiânicos, e vamos meditar neles à medida em que oportunamente estiver aqui pregando. Você, então, pode se perguntar: o que vem a ser um salmo messiânico? Ora, um salmo messiânico, em certa medida, ele fala sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E normalmente se pode identificar um salmo messiânico se nele houver uma referência ao Messias no salmo e se for aplicado a Cristo e exposto no Novo Testamento. Não apenas uma menção ao Messias, mas a menção ao Messias no Salmo e a sua reprodução, então a sua vinculação no Novo Testamento. Às vezes nós encontramos um salmo messiânico por inteiro, como o Salmo 22. Às vezes nós encontramos apenas uma referência, um único versículo no Salmo, como o Salmo 41, lá o verso 9, que nos fala, então, ou faz esta referência ao Messias, quando Judas trai o Messias. Muito bem, queridos, o Salmo 2 é uma introdução aos salmos messiânicos,
e dá para nós um esboço profético daquilo que nós podemos dizer as glórias, ou a glória do ungido Filho Rei, a glória do Messias. O Salmo 40, quando nós o lemos, ele refere-se à encarnação de Jesus. O Salmo 22, à sua crucificação. O Salmo 16, à sua ressurreição. O Salmo 68 fala da sua ascensão. E assim por diante, nós encontramos nestes 16 salmos tradicionalmente reconhecidos, apesar de que nós encontramos outros. A última vez que preguei aqui, eu preguei um salmo messiânico, que não contendo nesses 16 salmos, que foi o Salmo 98. Os salmos messiânicos, então, queridos, nos tratam da vida de Cristo, seu sofrimento, sua obra e suas glórias. E devemos nos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, o Salmo 2 descreve os caminhos que as nações podem escolher com relação ao ungido Filho Deus. Assim como o Salmo 1 mostra as escolhas que o indivíduo faz. Atos 4, 25 atribui o salmo a Davi. Então é um salmo davídico e não há nenhuma razão convincente para negar a autoria davídica do Salmo 2. Também, querido, se percebe que o Salmo é baseado exatamente nas promessas de Deus ao rei Davi e seus descendentes, em especial o seu descendente, conforme narrado em 2 Samuel, capítulo 7, versos 11 a 16. Ora, precisamos entender que naquele tempo, quando um monarca ia assumir o trono, ou um novo monarca assumia o trono, as nações vassalas muitas vezes aproveitavam as circunstâncias deste momento de festa e se revoltavam, isto é, queriam tirar de sobre si o jugo daquele reino. Tal aposta pela liberdade narrada aqui neste salmo, no Salmo 2, queridos, seja ela literal ou apenas contemplada pelo salmista, pode estar por trás deste salmo este entendimento exatamente de liberdade destas nações vassalas. Assim, então, cabia ao novo monarca, ao novo governante, ao recém-empossado, entronado, afirmar seu reino, seu poder, seu governo, seu domínio, para que seu império não fosse diminuído pela rebelião, então, das nações vassalas. Aqui, neste salmo, porém, não é o poder de um reino ou de um rei humano, mas é a poderosa soberania do Senhor que é afirmada, a soberania do ungido Filho Rei. Assim, quando nós olhamos o Salmo, nós verificamos 4 atos nele. O primeiro ato, nós encontramos as nações falando em rebelião, dos versos 1 a 3. Dos versos 4 a 6, nós encontramos agora o Rei, Criador de todas as coisas, rindo e zombando. Dos versos 7 a 9, nós encontramos o Filho falando. Dos versos 10 a 12,
nós encontramos a exortação do Espírito àqueles que ouvem e que leem este salmo. Pois bem, tendo visto isto, queridos irmãos, então a minha oração hoje é que, ao examinarmos o Salmo 2, recebamos a ajuda do Espírito Santo e vejamos a glória do ungido Filho Rei, ou a glória de Cristo, ou a glória do Messias, a glória de Jesus Cristo, e que essa meditação possa enriquecer os nossos corações à medida que nós percorramos a análise deste salmo. Façamos então agora. A primeira fala, ou o primeiro bloco que nós encontramos aqui, fala acerca da conspiração dos homens contra Deus, os versos 1 a 3. O salmista começa dizendo uma pergunta: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É contra Deus e contra o seu escolhido, o seu ungido. E eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Muito bem, irmãos, muitos pensam que são livres se eles se afastarem de Deus. Muitos pensam que são livres se não forem religiosos. Entretanto, todos nós, invariavelmente, servimos a alguém ou a algo, seja ele, seja ela, seja um rei humano, seja uma organização, uma filosofia, ou mesmo os nossos próprios desejos. A verdade é que nós somos servos. Por que se enfurecem os gentios? Inicia o salmista. O salmista parece genuinamente perplexo com isso. Por quê? Porque as nações não têm motivos e nem benefícios para se enfurecerem contra Deus e contra o seu ungido. A oposição deles contra o Senhor nada mais é do que uma imaginação que o salmista chama de coisas vãs, de futilidade, de inutilidade. O verso 2, o salmista começa dizendo: e os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, desde Babel, capítulo 11 de Gênesis, os homens se uniram e continuaram a se unir contra Deus e contra o seu ungido. A sua crença errada, a crença errada dos seres humanos de que 1 mais 1, 2 homens unidos contra Deus tem maior probabilidade ou maiores possibilidades do que um homem unido com Deus. O verso 2, ele continua dizendo: contra o Senhor e contra o seu ungido. Isto é, os príncipes conspiram, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se opõem tanto ao Senhor como ao seu ungido. E ungido fala de Cristo, o Messias do Velho Testamento. Visto, queridos irmãos, que Jesus é a representação perfeita do Pai, conforme o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 30, e no capítulo 14, verso 9,
Opor-se ao ungido Jesus é opor-se a Deus. Opor-se a Deus é opor-se a Jesus, o seu ungido. Opor-se a um é opor-se ao outro. E aquele que se opõe a Jesus também se opõe ao seu corpo, que é a igreja. E aqui eu não trago aquele entendimento católico apostólico romano, não é esse. É a igreja que é o corpo de Jesus Cristo, lavada, remida, escolhida antes da fundação do mundo. E a declaração deles, no verso 3, então, eles conspiram, eles se levantam, e eles fazem isto contra Deus e o seu ungido, e a declaração é: nos libertemos. Ou, na linguagem do salmista, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ou quebremos as algemas. E a expressão no texto original, para laços e algemas, é aquilo que, para nós, pelo menos aqui no estado de Goiás e das Minas Gerais, é conhecido como canga. Aquilo que coloca no pescoço dos bois, especialmente há alguns anos atrás, e eu fiz isto para arar, o arado manual puxado por bois. Ou aquilo que era colocado nas juntas de bois para puxar o carroção. O que significa isso? A canga não permite que um vá mais na frente ou mais atrás, mas é pare, passo. Caminha no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, na mesma moralidade, na mesma ética, no mesmo padrão, no mesmo princípio, e eles estão dizendo: rompamos de nós os laços. E aqueles que se opõem ao Senhor e ao seu ungido pensam em Deus como um escravizador, como o homem coloca a canga no animal. Irmãos, essa é uma evidência de insanidade espiritual, de compreensão espiritual, porque Deus é quem quebra a escravidão ou o jugo do pecado, das trevas, do diabo, da morte, e liberta as pessoas desta escravidão. É o contrário. Charles Spurgeon, em um dos seus escritos com relação ao Salmo 2, ele escreve o seguinte: para um pescoço sem a graça, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos julgar por isso. Amamos esse jugo ou desejamos expulsá-lo de nós? Isso vai dizer exatamente se estamos conspirando ou não contra o Senhor e contra o seu ungido. O jugo do Senhor é intolerável ou ele é suave e leve? Ouvimos então aqui, queridos, a fala dos povos, dos seus reis e dos seus governantes. Tendo eles dito, o salmista então passa para um outro estágio e agora nos traz a fala do Senhor, do grande Deus. E o texto então, a partir do verso 4 até o verso 6 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O salmista começa dizendo exatamente: ri-se aquele que habita nos céus. Eu confesso, queridos, que durante
o tempo que estava meditando neste salmo, até em determinado momento eu compartilhei com o reverendo Baltazar exatamente essa questão dessas falas. E eu fiquei pensando, Deus olha assentado no seu trono lá no céu, para a forma como os homens conspiram contra ele, criaturas suas, e ele ri. Quem é a criatura para se levantar contra o Criador? Deus não está com medo. Deus não está confuso, Deus não está deprimido com a oposição do homem, ele simplesmente ri. Deus ri desta situação. Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor, nós é que achamos que não. Esta é uma declaração impressionante, queridos irmãos. Por quê? Porque apenas 3 vezes na Bíblia, o riso de Deus é predicado. Em 2 outros salmos e aqui. Salmo 2, verso 4, Salmo 37, verso 13, Salmo 59, verso 8. E em cada um destes risos de Deus é um riso de zombaria, é um riso de escárnio, é um riso de desprezo. Cada caso é o desprezo de Deus por aqueles que, com tolo orgulho e soberba de coração, se opõem a Ele e aos seus propósitos de amor para com os homens. Deus ri. Deus ri porque Ele habita nos céus e os homens na terra. E tanto homens quanto a terra foram criados por Deus. E Deus senta, eu fico pensando, Deus então senta como grande rei em seu trono glorioso, nas habitações celestes. Ele não está andando de um lado para outro, na sala do trono celestial, como algum governante humano, como muitas vezes pude presenciar, imaginando o que deveria fazer em determinadas situações de rebelião. Deus está em perfeita paz, Deus está em perfeita segurança, afinal, Ele é o Criador de todas as coisas, o onipotente Criador de tudo. Deus ri, sim, porque Ele habita nos céus, não é um trono terreno que Ele ocupa, é o trono celestial que governa toda obra da sua criação. É o trono do céu com autoridade sobre toda a criação. E o céu e a terra têm que se prostrar diante dele. Porque ele criou céu e terra. E o que o céu tem a temer da terra? E o que o Criador tem a temer da criatura? Sim, Deus ri, Deus não treme, Ele não se esconde atrás de uma vasta muralha celestial, contando o inimigo e calculando se ele tem ou não força suficiente, exército suficiente para enfrentar este novo desafio ao seu reino. Ele nem sequer se levanta de onde está sentado. Ele simplesmente ri desses grandes imbecis. Essa é a declaração de James Montgomery Boyce.
George Campbell Morgan, ele ainda diz o seguinte: essa risada é zombeteira. Essa risada zombeteira de Deus é o conforto de todos aqueles que amam a justiça. É o riso do poder da santidade, é o riso da força do amor. Ele despreza todas as ostentações orgulhosas e a violência daqueles que procuram impedir o cumprimento de sua vontade na sua criação. A parte B do verso diz: o Senhor zomba deles. Depois de rir, o Senhor zomba. Ao longo dos séculos, muitos se opuseram, queridos irmãos, a Deus e ao seu reino em Jesus Cristo. Tratando especificamente do corpo de Jesus, a sua igreja. E cada um destes oponentes ficara frustrados e esmagados. Assim a história nos lembra. Um exemplo famoso de oponente do cristianismo do Senhor e do seu ungido, bem como do corpo do ungido do Senhor, que é a igreja, foi o imperador romano Diocleciano, que reinou entre os anos 284 e 305 Anno Domini. Ele era um inimigo tão determinado dos cristãos que perseguiu a igreja impiedosamente, e ele imaginou ter derrotado o cristianismo. Ele, inclusive, ordenou a confecção de uma medalha com a seguinte inscrição: o nome do cristianismo está sendo extinto. Diocleciano também ergueu 2 monumentos e fez isso nas fronteiras do seu império com as seguintes inscrições: Diocleciano, Júpiter, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter estendido o Império Romano no Oriente e no Ocidente, e por ter extinto o nome dos cristãos que arruinaram a República, Diocleciano, Júpiter, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter abolido em todos os lugares a superstição de Cristo, por ter ampliado o culto aos deuses. O cristianismo diz que é só a Cristo. Diocleciano diz que é os deuses, inclusive o culto ao imperador. Mas a história nos lembra que Diocleciano está morto e desaparecido. Uma nota de rodapé na história do Império Romano. A fama, a glória, o poder e a atuação do ungido Filho-Rei, Jesus Cristo, estão espalhados por toda a terra. Por isso, o Senhor zomba desses. O verso 5 nos diz: e na sua ira seu tempo lhe há de falar. É o rei quem está falando. Irmãos, nos lembremos que, antes de agir contra a humanidade desafiadora, Deus, em primeiro, fala à humanidade rebelde. Amós capítulo 3, versos 7 e 8, nos lembra isto. Acaso o Senhor fará alguma coisa se antes não revelar aos seus santos, aos profetas? Rugirá o leão na mata, sem que as pessoas não tremam? Tendo o Senhor falado, quem não profetizará?
Essa é a declaração. Então ele primeiro fala a humanidade rebelde, ele mostra a grande misericórdia de Deus, ele tem todos os motivos e todo o direito de simplesmente agir contra estes rebeldes, estes amotinados, contra os homens desafiadores, mas o amor e a misericórdia o obrigam a falar uma palavra de advertência antes de agir. E aí o grande rei diz: eu, porém, verso 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O meu rei está estabelecido. Vocês não querem se submeter, mas o meu rei está estabelecido. Deus quer que a humanidade desafiadora saiba que ele estabeleceu um rei, e este rei é o ungido filho dele. Os homens desafiadores mais próximos no Salmo são reis e governantes. É isso que nós lemos aqui. Os reis da terra e os príncipes, ou os juízes, ou governantes, dependendo da sua versão. E Deus deseja especialmente que eles saibam que existe um rei maior que eles. O Filho Rei do Deus Criador de todas as coisas é estabelecido em Jerusalém, isto é, em Sião, no meu santo monte, Sião. Os homens conspiram, Deus ri, Deus zomba, e Deus diz: estabeleci o meu rei. Agora o Filho Rei ungido revela qual é a sua missão. Versos 7 a 9, olha aí na sua Bíblia: com vara de ferro as regerá e as despedaçará, como um vaso de oleiro. É a continuação da fala. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O filho diz: proclamarei o decreto do Senhor. Por quê? Porque ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo, o Messias, acrescenta então seu testemunho, revela sua missão. Ele é, por natureza, o verdadeiro Filho de Deus, conforme o evangelista Lucas, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 35, quando o anjo aparece a Maria e diz: ele será filho do Deus Altíssimo. Este versículo, então, queridos irmãos, sublinha para nós a clara doutrina bíblica da eterna filiação de Cristo. Tu és meu filho. A primeira declaração do salmista é: eu proclamarei o decreto do Senhor. A passagem, queridos irmãos, a seguir indica que esse filho que está dizendo, e ele vai decretar ou declarar o decreto do Pai. E qual é o decreto do Pai? Tu és meu filho. As pessoas zombam de Cristo, não imaginando que ao zombar de Cristo estão zombando do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ora, essas palavras, queridos irmãos, são citadas 3 vezes nas Escrituras. No Novo Testamento nós encontramos ela. Primeiro, o autor aos Hebreus, quando retrata este mesmo texto, lá no capítulo 1, verso 5,
ele o faz como evidência da divindade de Jesus e da superioridade de Jesus sobre todos os seus anjos, ou sobre todos os anjos. Ele menciona o nome mais excelente que Jesus recebeu, maior que todos os anjos, maior do que tudo que Deus criou. E esse nome é o de Filho. Embora os anjos às vezes sejam chamados de filhos de Deus, num sentido genérico, conforme encontramos em Jó, capítulo 1, verso 6, quando os filhos de Deus se reúnem para estar com o Senhor, lá estava o capiroto também. O Pai nunca disse, meu filho, a qualquer anjo, num sentido específico. Isso foi reservado a Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E não podemos nos esquecer que Jesus foi adorado pelos anjos no seu nascimento, e eles também o adorarão quando ele assumir o reino do seu Pai para reinar em justiça. Segunda vez que nós encontramos no Novo Testamento este texto, tu és meu filho, encontra-se em Lucas em Atos capítulo 13, versos 32 a 34, o usa ligando a encarnação e a ressurreição de Jesus Cristo. E a terceira, em Hebreus 5:5, fazem conexão com sua atual exaltação como nosso sumo sacerdote intercessor no céu. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gerado também, queridos irmãos, tem uma ideia importante em contraste com criado. Às vezes nós ficamos em dúvida, gerado, criado. Jesus não foi criado. Antes ele criou todas as coisas, ou todas as coisas foram criadas por ele, conforme Paulo aos Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Gerado descreve um relacionamento entre dois seres da mesma natureza e da mesma essência. Mas criamos de um ser de outra natureza, de outra essência, diferentemente de nós. Por exemplo, o homem cria uma estátua de alguém ou de si mesmo, mas ele gera um filho, mesma natureza e essência. Cristo é gerado pelo Pai, é o ungido, unigênito, o único Filho de Deus. O verso 8 então diz, pede-me e te darei as nações, o ungido do Senhor, então mantém as nações como sua herança. Pode parecer chato e até uma aula, irmãos, mas preste atenção no que o Salmo está mostrando para nós, e que nós vivenciamos isso dia a dia, inclusive nos nossos próprios atos, quando nos rebelamos contra Deus, querendo fazer a nossa vontade, tentando sacudir de nós o domínio do Senhor e da sua palavra, que nos governa. Ele governará todas as nações, e todo julgamento está confiado a ele, conforme o evangelista João no capítulo 5, verso 22. Apocalipse 11:15, queridos irmãos, descreve uma emocionante consumação desta herança. Olha só o que João escreve lá em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E como ele fará isso? O salmista nos diz, verso 9, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E aqui tem muita gente que acaba
fazendo uma interpretação indevida deste versículo. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O ungido Filho do Senhor, Jesus Cristo, recebe a autoridade de seu Pai para governar as nações, de forma que estas nações, é isto que o Salmo está querendo dizer, são tão frágeis como potes de barro, como vasos de barro, que com uma vara, com o cetro, ele esmaga. O sentido é, não há poder, não há rebelião, não há força nos seres humanos para se rebelar contra o poder do ungido Filho Rei, que vai governar. Ou pode até se rebelar. Entretanto, terá a mão firme do monarca, com o seu cetro, erguendo para a vida, apontando para a morte. Isso mostra, então, porque é tolo as nações, queridos irmãos, desafiarem o Senhor e o seu ungido. Não há razão, não há benefício para essa oposição tola e desafiadora. Isso é coisa vã. O monarca vai governar e o fará com justiça. Por fim, nós encontramos dos versos 10 a 12 uma exortação, a palavra do Espírito de Deus na profecia, exortando as nações sobre o governo ou sobre o Filho Rei. O texto então nos diz: agora, pois, ó rei, sede prudentes, tendo entendido isso, que Deus está sentado no trono, que Ele ri, que Ele zomba, que Ele escarnece, porque Ele tem o domínio sobre toda a criação, porque Ele estabeleceu o seu Filho Rei, e é Ele quem vai reinar, e não nenhum ser humano, nenhum coração humano, nenhum humano vai reinar. Então eu aconselho vocês, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. E aí vem o verso 11, servir. Ele diz: olha, eu quero dar um conselho para vocês, servir. A ênfase, então, nessa última sessão, muda do rei e é muito significativo. É muito significativo para o comissionamento ou a nomeação, queridos irmãos, por Deus, daquele que é o seu ungido Filho Rei. E aqui está o centro teológico de todo o Salmo. A escolha, então, é servir. Se não adianta rebelar, porque Deus simplesmente vai rir. Não adianta rebelar, porque Ele estabeleceu não o seu coração sobre o seu reino, corpo, mas Ele estabeleceu o ungido Filho Rei, o Filho dele, para governar. Então, a exortação é: serviu, sirva-o ou pereça. Conforme ouvimos pela manhã, é bem maniqueísta. Ou serve, ou é destruído. Em hebraico, queridos, essa expressão, quando nós lemos, o contraste é mais impressionante, há uma profundidade impressionante, pois as duas palavras são pronunciadas basicamente da mesma forma, e elas diferem apenas naquilo que nós chamamos de kametz kador, ou que no português são as consoantes iniciais. O chamado universal para servir o ungido Filho Rei implica na aceitação do penitente por parte de Deus, onde quer que ele se encontre.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, desistam do tolo desafio ao Senhor, sirva ao Senhor. O salmista então chama os reis da terra a se renderem a Deus, dando-lhe a devida reverência, nesse lugar, submetido e rendido a eles, e assim poderão regozijar. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Isto é, regozijem-se, mas com tremor, isto é, com a admiração apropriada, com o devido respeito e honra. Daí ele chega o último versículo do Salmo dizendo, parecendo uma homilia, né? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais do caminho. Sabe por quê? Porque em breve, dentro em pouco, a ira dele vai se inflamar, a taça da ira dele vai encher. É uma afirmação interessante, queridos irmãos. Um beijo na Bíblia simboliza várias atitudes. Por exemplo, em Lucas 7, nós encontramos as lágrimas e os beijos da mulher adúltera que lavava os pés do Senhor e dava-lhe ósculos num ato de arrependimento. Em Lucas 15, nós encontramos o abraço do pai e o beijo do pai no filho, o filho rebelde, oferecendo-lhe perdão. Em Lucas 22, o beijo de Judas foi de traição, mas aqui no verso 2 é uma expressão de submissão, de lealdade, de honra, onde um dignatário recebe o beijo humilde de um vassalo, submetendo, afirmando lealdade e honrando o novo monarca. Aqui também sugere, queridos, o afeto que Deus deseja em nosso relacionamento com Ele. Deus quer que reconheçamos o nosso devido lugar diante dEle, mas também que nos alegremos nele e sejamos afetuosos em nosso relacionamento com Ele. Abba, Pai, isto é, papaizinho, pai, pai, papaizinho. Quantas pessoas não conseguem orar dizendo, Pai? Chama Deus apenas de Senhor, de Deus, mas não consegue se relacionar como Pai. Mas Deus quer isso. Se os reis e juízes da terra, queridos, recebem a ordem de se humilharem diante do ungido do Senhor, reconheçamos então reconhecendo sua total superioridade, seu governo. Então, o que acontecerá com o resto de nós? Ou falar de reis e juízes inclui também toda a humanidade. E assim vem a última recomendação do salmista. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Felizes são aqueles que nele se refugiam. Aqueles que desafiam a Deus serão esmagados. Isso te assusta? Mas essa é a verdade. Aqueles que desafiam a Deus serão afastados de Deus completamente, lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que dependem dele, que se submetem a ele, serão abençoados e terão um lugar de gozo quando ele lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está reservado antes da fundação do mundo. Então, em quem melhor para se refugiar senão no Filho Rei? Então, a quem servir, senão ao Filho Rei? A quem se submeter e declarar lealdade, senão aquele que nos mostrou o amor de Deus quando se entregou por nós para ser moído pelos nossos pecados?
Porque não esse, aquele que nos pede para confiar nele e que diariamente intercede por nós junto ao Pai do trono celestial. Porque não aquele que em breve virá para esmagar seus inimigos e assumir o reino de seu Pai e governar eternamente. Tendo declarado isso, queridos irmãos, qual a aplicação que podemos fazer deste salmo para nós, nesta noite? Um salmo messiânico que fala da glória do ungido Filho-Rei. O mundo não se rebela apenas contra Deus, mas também contra o seu ungido, o Filho-Rei, Jesus Cristo. Também contra a sua igreja, que é o seu corpo. Sabendo que o mundo se rebela, como eu e você temos nos relacionado com essa verdade? Temos nos rebelado e conspirado contra o Senhor e contra o seu ungido em nossas palavras, em nossas ações, em nossas omissões, no estabelecimento do eu faço o que eu quero porque eu mando no meu nariz? Os cristãos modernos normalmente têm uma visão restrita do que significa ser filho de Deus, muitas vezes aplicando o termo exclusivamente a Jesus Cristo. No entanto, no mundo antigo era bastante comum um rei afirmar ser filho de Deus. E a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Assim pergunto: você é filho de Deus? Não o ungido Filho-Rei, mas você é filho de Deus? Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, tendo declarado lealdade, submissão ao ungido Filho-Rei, seu irmão mais velho? Ou há um espírito de inveja? Em nossa época, essa mensagem também ressoa, queridos. E na maioria das vezes sentimos a tensão fundamental do Salmo sobre se o mundo está realmente sob o controle de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo no nosso país? Porque Ele quer. Porque Ele continua governando. E é tolice achar que os homens vão viver sem Deus perene perentorium. Ou a ordem de Deus ainda não foi plenamente cumprida, dos versos 10 a 12, isso é, das pessoas servirem a Deus. No entanto, queridos irmãos, também ouvimos a resposta clara de Deus ao caos e aos conflitos que enchem a terra. A palavra de Deus para nós vem através de um homem, o ungido Filho-Rei, Jesus Cristo, que no Salmo diz: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus laços, as minhas algemas, porque elas são suaves, elas são leves. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Nesta noite, véspera de Natal, que nós possamos compreender e permitir que o ungido Filho-Rei, efetivamente, que nasceu, seja o nosso Rei, que sejamos vassalo dele, com convicção,
com lealdade, em plena submissão e regozijando com tremor. Por isso, coloquemo-nos em pé e oremos ao Senhor. Pai Celeste, te louvamos por esse tempo em que, neste dia, Senhor, que a humanidade o tem como especial véspera de Natal, onde mesas estão sendo preparadas para uma ceia, mas nós viemos à tua mesa que tu preparastes para nós também, Senhor. E obrigado por esta palavra, este alimento que o Senhor nos traz no Salmo 2. Apesar do vaso de barro que tu escolheste, que a excelência da tua palavra, a glória da tua palavra, a beleza e o poder da tua palavra continue ecoando pelas recâmaras da nossa alma e que teu Santo Espírito nos faça ruminá-la e produzir em nós, ó Deus, aquilo que salta para a vida eterna, glorificando e honrando aquele que verdadeiramente é Rei, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Somos tentados muitas vezes, somos provocados muitas vezes pelo maligno, torcendo a verdade do Senhor. E às vezes, Senhor, nós aceitamos isto. Então pedimos perdão. Mas nesta noite, Senhor, declaramos a nossa lealdade, a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, o ungido Filho Rei. E que sejamos bem-aventurados, que sejamos felizes, não apenas por isso, mas, ó Deus, porque somos chamados filhos do Senhor. Despeça-nos em paz, abençoe cada lar, cada família, durante a ceia, a comunhão, que haja, Senhor, por parte de cada pessoa, o temor, o tremor, ó Deus, na comemoração natalina, e que o teu Santo Espírito esteja guardando, protegendo e abençoando cada um dos teus filhos, levando cada um de volta para o seu lar, guardado, protegido, abençoado e dando-nos uma semana em paz, submetidos ao Senhor, vivendo em lealdade ao Senhor, para a glória do ungido Filho do Senhor, Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. No nome dele oramos. Amém. Amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as benditas consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Amém.